Olá, turmas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estudantes, estamos dando sequência aos nossos estudos do componente curricular de arte. Queridos, preciso que vocês estejam atentos às nossas aulas, fazendo anotações, que em breve estaremos concluindo essa unidade, certo? E vocês irão fazer, então, uma avaliação. Professor presencial, obrigado pelo acompanhamento que vocês fazem de excelência com os nossos alunos, auxiliando no momento da dúvida, mandando para nós as perguntas, né, para sanar as dificuldades dos estudantes. Ficamos aqui à disposição para ajudá-los no que for necessário. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos para a aula 22.1. Dando sequência, então, na unidade 2, o tema desta aula é História do Teatro. Vamos falar aí em outras aulas também sobre o teatro, inicialmente sobre o teatro grego, romano e medieval. Vamos falar um pouquinho das características do teatro nesse período. Mas antes, uma atividade interativa. Sempre faço aquela pergunta para vocês irem pensando, durante a aula, durante o momento em que vocês estão fazendo anotações sobre os conceitos. Eu faço a seguinte pergunta: você já foi ao teatro? Para você, como que é o teatro atualmente? Estudante, vocês acham que o teatro, na atualidade, ele é diferente de quando surgiu? Vocês acham que o teatro tem contribuição na formação do estudante? Enfim, nós sabemos que é uma linguagem da arte, certo? Exige textos, gêneros textuais, exige toda uma equipe de atores, de pessoas que fazem a interpretação desses textos, exige o espaço físico, tanto interno como o teatro físico, como externo, como o teatro de rua. Vocês vão conhecer todas essas modalidades. Aí vocês vão pensando, na atualidade, será que o teatro ainda está presente na sociedade? Com tantas tecnologias, principalmente do cinema, será que as pessoas abandonaram o teatro? Vão pensando aí, ao final desta aula, vocês precisam dar essa resposta. Tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência, vamos então falar mais um pouco sobre o teatro no período histórico, né? Porém, vocês sabem que é uma linguagem que até hoje ainda há práticas do teatro, seja ele o amador ou o profissional, nós sabemos, né? Toda cidade, a maioria das cidades, capitais, tem o teatro físico, como vocês conheceram em outra aula, o Teatro Palácio das Artes, que o teatro foi inaugurado em 2014 em Porto Velho. Em Manaus, nós temos um teatro também, né, o Teatro do Amazonas, muito antigo, porém com uma estrutura física, podemos dizer, né, da estrutura com barroca, né, com estilo barroco, estrutura física com estilo barroco. Então, vocês vão conhecer ao longo dessas aulas sobre teatro um pouco mais sobre o teatro físico. Então, estudantes, vão pensando aí. Vamos ao conceito, então, sobre teatro. Qual o objetivo do teatro? Vocês já sabem que o objetivo do teatro é o quê? É o espetáculo, né? Que é apresentar um espetáculo ao público. Esse espetáculo ele pode ser apresentado, como já mencionei, dentro, né, ou fora dele. Dentro de um espaço físico ou fora dele. O espetáculo só existe no momento da apresentação, porque é a relação do artista e espectador. Então, nós sabemos que para a apresentação do teatro precisa ter o espectador, pessoas assistindo, certo? Porém, sabemos que no período pandêmico, muitas peças de teatro que estavam marcadas para apresentar, devido ao isolamento, essa peça teatral foi apresentada de forma remota, por meio, então, de conexão de vídeo, certo? Então, estudante, é importante destacar que o teatro ele existe desde a Grécia Antiga, lá no século IV a.C., né, segundo alguns historiadores. E essas peças teatrais, esses momentos de apresentação de teatro, de atores gregos, eram em decorrência dos festivais que havia, né, lá naquele período, em consagração à
Dionísio, que é o deus do vinho e da alegria. Então, observamos aí um objetivo, né, inicial, como a relação do teatro com a religião. Isso percorreu em outros momentos, em outras sociedades também, certo? Então, havia a apresentação teatral para decorrência de festivais anuais, de consagração, ou seja, agradecimento à colheita, por exemplo, aqui, do vinho, né, para o deus Dionísio, na cultura grega. Então, estudante, é importante entender que o teatro tem toda uma estrutura, certo? Por mais que apresentamos esse teatro amador na escola, na igreja, enfim, tem grupos de teatro que fazem apresentação no espaço físico cedido pela Secretaria Municipal ou Secretaria Estadual. Esse espaço é cedido para apresentações gratuitas. Esse grupo, ele, né, tem toda uma organização, certo? Que eles precisam seguir. Não é simplesmente um texto qualquer, vão fazer um ensaio lá e apresentar, não, como nós fazíamos na escola. Estou falando isso porque eu gostava muito de fazer representação teatral, de peças teatrais, escrita por nós mesmos, estudantes. A gente não tinha esse conhecimento dessa estrutura. Por exemplo, vamos para a tela, vamos falar um pouquinho aqui dessa estrutura. Por exemplo, é preciso já ter ali uma organização do espaço, dos personagens e da ação. Isso mesmo. Então, um espetáculo tradicional ele é formado por cenas. Por cenas. Cada cena é composta pelos seguintes elementos: espaço, que é onde a cena acontece, que é o espaço físico, né? Que pode ser ali organizado, ornamentado, conforme aquela temática, por exemplo, certo? Se for uma temática relacionada à floresta, então vai ter ali objetos e ornamentação relacionado ao espaço ambiente de uma floresta. Se é um ambiente de uma casa, então vai ter ali um espaço organizado com o ambiente de uma casa, de uma cozinha, ou de um quarto, e assim sucessivamente, certo? Então, o espaço é um elemento importante, então, do espetáculo, ou da cena teatral. Personagens são os atores que executam o quê? A ação. E essa ação são os personagens da cena. Por exemplo, um teatro que faz ali representação de Romeu e Julieta, então vai ter ali o Romeu, vai ter a Julieta, das princesas, geralmente tem muitas cenas, né, de representação de princesas, de contos de fada, como, por exemplo, Sete Anões, então vai ter a Branca de Neve, vai ter os Sete Anões. Então, a ação está totalmente relacionada aos personagens. Então, quantidade de personagem vai ter a quantidade de pessoas para representar esse personagem. Então, as cenas, né, que é o conjunto, que forma a narrativa. A cena é o conjunto de cenas que formam uma narrativa, que está o quê? Relacionada ao texto, né? Ao texto teatral, podemos chamar, texto teatral, texto gênero, né? Vai estar relacionado a algum gênero também. Aí eu faço a seguinte pergunta: por que nós, seres humanos, fazemos teatro? Por que será? Então, nós observamos aí que o teatro tem esse início aí na representação de homenagem a Deus, comemoração de colheita, certo? Assim como as outras manifestações, como a dança, a música, né? O teatro envolve todas essas linguagens. Então, por que nós, seres humanos, fazemos teatro? Porque nós necessitamos de nos ver do outro lado, certo? É isso mesmo, assim como tem hoje com as tecnologias, né, de imagem, de internet, e TV, produção de vídeo, nós temos a necessidade de ver o outro por um outro ângulo, né, por um outro olhar. Então, assim, começou com o teatro. Provavelmente, né, a televisão surgiu também com esse objetivo, assim como o teatro traz cenas, movimentos, interpretação,
dramas, comédia, romance, né, nas suas encenações, a TV não faz diferente. Os filmes, os primeiros filmes, por exemplo, né, eram encenações de textos ali relacionados a alguma temática. Então, nós fazemos teatro porque nós temos necessidade de nos representar, nos ver de outra forma, né? Assim também como formas de homenagear, formas de discutir algumas temáticas, de levar, né, à tona as nossas próprios dramas, né? Podemos dizer assim, certo? Então, vamos para a tela, vamos dar sequência. Aqui, estudante, essas máscaras, já mostrei em outra aula, são as máscaras no estilo grego. Como não havia muitos atores, eles ainda não tinham essa compreensão de ter quantidade de personagens e atores, então eles trocavam de máscara para representar, por exemplo, um personagem de terror, um personagem alegre, um personagem triste, ou um personagem assustado, enfim. Por isso que eles faziam essas máscaras, tá? Para relacionar ao personagem da peça. O texto teatral ou dramático são aqueles produzidos para ser encenados. Geralmente, esses textos eles são escritos em poesia ou prosa. Poesia quando é em forma, né, de poemas, com rimas. Em prosa, quando é em forma de textos, né? Os atores vão ler esses textos escritos e vão interpretar ali um personagem. As peças de teatro, elas são escritas por um profissional chamado dramaturgo. Isso mesmo, se você tem interesse em seguir essa carreira, primeiro vai ter que fazer uma graduação, você pode fazer uma graduação de arte-teatro, tem curso específico para teatro no curso de arte, certo? Uma graduação. E lá você pode se especializar para ser escritor de textos, de peças teatrais, né? Ou de novelas, cinema, mas esse profissional é um dramaturgo. Que é o quê? O dramaturgo, ele escreve, né? Faz a parte escrita e também é dirigido por produtores teatrais, né? Não é necessário só ter acesso a esse texto escrito por um dramaturgo, é preciso ter o que ainda num grupo, né, de teatro? Produtores que vão auxiliar ali na troca dos personagens, nas sequências das cenas, né? Ele vai gerenciar ali aquele trabalho. E, em sua maioria, são pertencentes ao gênero narrativo. Tá? A maioria dos textos teatrais, eles são do gênero narrativo, ou seja, sempre narra uma história, que tem início, meio ou fim. O texto também apresenta enredo, personagens, tempo, espaço, e pode ser dividido em atos, né? Cada cena é um momento. Então, quando muda de cena, os atores saem daquele espaço, modifica-se o cenário e aí volta para o próximo ato, que representam diversos momentos da ação, certo? Atos quer dizer o quê? Os diversos momentos da ação, da cena. Como, por exemplo, a mudança de cenário ou de personagem, quando é necessário, certo? Aqui demais máscaras, né, no estilo grego, teatro grego. Vamos falar então da linguagem teatral. O que é a linguagem teatral? Será que precisa dominar técnicas de expressão, linguagem, movimento? Sim, é preciso. Não tem como, por exemplo, um personagem cômico ter um rosto, por exemplo, uma expressão facial fechada. Ele vai ter que ser alegre, vai ter que sorrir, vai ter que fazer graça, vai ter que ter toda essa disposição. Não? Então, a linguagem teatral, ela necessita de expressividade, precisa ser dinâmica,
dialógica, ou seja, o diálogo que há entre os personagens, corporal também, né? Movimento corporal e gestual, porque nós sabemos que o corpo fala, não é verdade? Então, nosso corpo, ele é de suma importância no desenvolvimento de uma peça teatral. Porque um sujeito, por exemplo, estático, parado, pouco ele demonstra, né, algum tipo de expressividade, algum tipo de emoção. Então é preciso usar ali os gestos, né, pelas mãos, pelo corpo, também pelo rosto, ter uma expressão. Né? Se for de tristeza, né, vai ser uma expressividade de tristeza. Se for de alegria, tem que fazer o rosto de alegria. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de expressão de sorrir. Né? Quando a gente está aqui ministrando aula, a gente fica muito séria, não tem como ficar rindo, porque a gente está falando de conteúdos, de conhecimentos, de áreas que no momento ali não abre espaço para ser engraçada. Né? Eu não consigo ser engraçada. Estudantes, certo? Mas eu sei que vocês ficam aí rindo muitas vezes aqui de nós, né? Quando a gente faz umas gafes, enfim. Então, estudante, é muito importante todos esses elementos aí no texto ou no desenvolvimento de uma cena teatral, certo? Vamos lá, vamos para a tela, vamos ver o que mais é preciso. Então, não esqueça, expressividade ou expressiva, né? É preciso ser, não é, o sujeito, o ator que está ali representando um personagem. Dependendo do estilo desse personagem, ele tem que ser expressivo, tem que ser dinâmico, dialógico, também ter essa linguagem corporal e gestual relacionada ao personagem. Para prender a atenção, isso por quê? Para aprender, né? Para prender a atenção do espectador. Para isso, os textos teatrais sempre apresentam o quê? Um conflito, um momento de tensão, que será desenvolvido no decorrer dos fatos. Certo? Como vocês já aprenderam na aula anterior, o teatro, texto teatral, ele tem início, meio e fim. Aí, durante o desenvolvimento desse textos, pode haver conflito, pode haver tensão, pode haver dramas, né? Certo? E conclusão ali daquela história. Muito bem. Vamos falar. Nós falamos muito do texto dramático na aula anterior. Agora vamos falar do texto como comédia. A comédia não é difícil de entender, que é o uso o quê? Do humor nas artes cênicas, né? Como nós podemos ver aqui, essas três mulheres são mulheres, né? Aí com nariz de palhaço, fazendo aí com expressão aí cômica. E também pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor. Né? Então, a comédia pode significar um espetáculo que recorre intensivamente ao humor. Pode ser o tempo todo só humor, só cômico, né? Só cenas cômicas, engraçadas. Então, de forma geral, a comédia é o que se torna engraçado, o que é engraçado, o que faz rir. Eu gosto de coisas que me faz rir, para dar muitas gargalhadas, mas é difícil, né? Os textos têm muitas comédias românticas e nem todas são tão legais, né? Eu gosto muito de dar gargalhada com coisas engraçadas, com humor, ter um humor assim mesmo de comédia, não aquele tipo de humor de estar tirando sarro das pessoas. Né? Temos que evitar isso, né? Ficar rindo das coisas das pessoas. Então, retornando, falando sobre o drama, que originou-se na Grécia, que é o significado da ação. Para Aristóteles, em sua poética, divide a literatura de sua época da forma oral nos modos narrativo, épico e dramático ou misto. Né? Misto quer dizer os dois tipos. Então, segundo Aristóteles, o drama pode ser dividido em... Os textos, né, teatrais podem ser divididos entre o drama ou narrativo.
certo? A maioria dos textos eles têm uma narrativa, porém ele pode ser dramático ou também comédia ou épico, né? Nós já estudamos em algumas aulas sobre os textos narrativa épico, né? Textos escritos com questões históricas, que muitas vezes poderia ser um tanto em forma de poemas, com versos, né? Ou em textos mesmo, em prosa. Vamos para uma curiosidade. Acho que já até comentei essa curiosidade aqui sobre as máscaras, né, que é um instrumento essencial do figurino de atores, sendo muito utilizado no teatro grego. Isso porque eles utilizavam. Havia poucos atores e também era uma forma de representar as mulheres que não participavam das atuações. Ou seja, elas não eram consideradas cidadãs da polis. Né? As mulheres gregas não eram consideradas cidadãs da cidade. Polis quer dizer cidade. Por isso, eles utilizavam as máscaras muito coloridas que podiam representar personagens de ambos os sexos, tanto mulher como homem. Porém, a maioria das máscaras que nós observamos são de faces, né? Expressões faciais aí diferentes, de admiração, de assustado, de terror, de medo. Poucas, né, são aí de personagens femininas. Eu quase não encontrei máscara com expressividade de facial feminino. Mas a curiosidade é que o fato deles utilizarem muitas máscaras é por não ter as mulheres, né, como participantes dos teatros. As máscaras da tragédia e da comédia fazem referência à origem grega do teatro e aos principais gêneros disseminados na Grécia Antiga. Então, essas máscaras, que é símbolo do teatro, não sei se vocês já observaram, já viram essas máscaras, eu uso nas minhas camisetas de arte, elas é o símbolo da tragédia ou comédia, né? Que faz referência, então, ao teatro. Então, vocês não podem esquecer o surgimento do teatro estudante na Grécia. Pode ter surgido também em outras civilizações, mas há, por exemplo, textos escritos de que os gregos eram o que mais desenvolviam, então, peças teatrais, né, devido à homenagem que eles davam aos deuses, né, porque era uma civilização de uma cultura de adoração a muitos deuses, né. Os gregos tinham deuses para tudo, assim como outros também, os romanos, enfim, eram sociedades com muitos deuses, né? Então, cada deus era relacionado para uma temática ali da vida humana, para resolver as situações da vida humana. Então, o teatro era uma forma de representar esses deuses, né? Talvez seria até como os jesuítas utilizou no período da colonização, uma forma de catequizar, uma forma de ensinar ao público, à população, a existência ali daqueles deuses, certo? Muito bem, então, continuando aqui na tela, vamos ver o que eu trouxe ainda para vocês. Acho que eu vou falar agora sobre o tipo de teatro, de arena, a história do teatro ocidental. Porém, aqui já temos, né, uma imagem do antigo teatro na Agrópole, grega, Atenas, que é um teatro em meia-lua, né? Um espaço aberto. Então, estudante, o teatro teve sua origem no século IV, como já falamos, na Grécia, surgindo então das festas, né, do deus Dionísio, realizada em homenagem a esse deus, do vinho, do teatro e da fertilidade, além de outros deuses também. Né? E aqui uma imagem, né, do teatro ainda bem conservado, né, aí na cidade grega. Sobre as peças, eu trouxe algumas para vocês. Né? Muitas peças de teatros gregas são representadas até hoje, devido a influências que eles tiveram no mundo. Né? Os gregos inventaram, por exemplo, deram início à filosofia, deram início à cidade, né? À democracia, à forma de vida social em cidades, enfim, muitas coisas eles deram início. Né? Então, por isso, a influência dessas peças
gregas, como, por exemplo, aqui Édipo Rei, Prometeu, acorrentado, as Troianas e as Vespas. São umas das peças teatrais gregas. Tem até umas imagens que eu trouxe aqui que representam essas peças, né, que são registros aí dessas peças teatrais, ó, como nós podemos observar, somente na pintura grega, feita em vasos, em painéis. Trouxe também uma outra curiosidade para vocês sobre a arquitetura teatral. Como que elas eram no período, né, dos teatros gregos. Elas eram de características e construções ao ar livre, como eu já mostrei uma imagem para vocês, a céu aberto, e chamado de teatro de arena, que é esse meia-lua, né, em forma de meia-lua. Também é uma forma de identificar. Meia-lua quer dizer um círculo pela metade, né? E a estrutura é sempre de cima para baixo, para que as pessoas possam visualizar ao centro aqui, né, do palco. Então, todos conseguem enxergar, porque as arquibancadas vão subindo, né, de baixo para cima, elas vão dando visualização. E isso porque em meia-lua? Porque visa uma melhor acústica, também possuir uma grande arquibancada para a plateia. Então, todos conseguiam ouvir, dependendo de onde estiver sentado, as pessoas conseguem visualizar e até ouvir, porque o som, né, a acústica, ela emite até o alto do espaço físico, né? Muito bem. Seguindo, então, ainda se tratando do teatro grego, a arte era representada por duas máscaras, máscara tragédia e máscara comédia. Como eu já falei, já falamos sobre isso, Aristóteles, para diferenciar comédia de tragédia, diz que tragédia trata essencialmente de homens superiores, os heróis, e a comédia fala sobre homens inferiores, pessoas comuns, na polis. E olha aqui os desenhos, ó, rosto de mulher. Eu disse que não encontrava máscara com rosto de mulher porque a fisionomia não está muito parecida de uma mulher da atualidade, né? Com batom, com cílios, por isso que eu não consigo identificar. Mas aqui uma máscara de tragédia, outra de comédia e o rosto de mulher, como vocês podem observar. Então, estudantes, concluímos aqui falar sobre o teatro grego. Trouxe bastante informações interessantes para vocês entender, né, o início, então, do teatro, que foi na Grécia, o objetivo, em homenagem a deuses, e eles sempre utilizavam máscara para representar vários personagens. E vamos falar do teatro romano, né, nosso segundo tema. Sofreu influência também do teatro grego. Os romanos foram influenciados pelos gregos em várias áreas, né, somente no teatro também. Por isso, se desenvolveu na época clássica, desenvolveu um papel social na sociedade, influenciou a política e também as crenças da população. Entre os dramaturgos romanos importantes foram Plauto, Terêncio e Menandro, né? Os três nomes aí que eu encontrei para vocês. E aqui, na Roma antiga, o teatro era o lugar onde os romanos faziam o quê? Iam se reunir para passar o seu tempo livre e se divertir. Hoje nós vamos para o cinema, né? Hoje a prática é ir ao cinema, aos parques, enfim. Nesse período era o quê? Ir ao teatro. Por isso é toda essa estrutura, como vocês podem observar aqui na imagem, toda uma estrutura, né? Com vários espaços aí. Pompeu foi o primeiro a construir um teatro de pedra em 55 a.C., sendo que o teatro levou o seu nome, Teatro de Pompeu. Muito bem. Então, o teatro em Roma também seguiu as características do teatro grego. Vamos, então, àquela enquete. Lembra que eu fiz uma enquete para vocês? Você já foi ao teatro? Para você, como o teatro é atualmente? Ainda contém essas características clássicas? Vamos ver aqui. Sabemos, estudante, que ao longo do tempo vai modificando algumas características. Por exemplo, pouco se utiliza máscaras no teatro. Geralmente os personagens, os atores
usam o figurino conforme o personagem, certo? E vai de acordo àquela temática, aquela cultura, né? Então, o figurino vai estar todo ali produzido conforme aquela temática. E são geralmente temas voltados para o contexto da comunidade, contexto social, político, enfim. Há poucos grupos que retratam aí textos já escritos, né? Peças teatrais já escritas. Apesar que eu venho trazendo para vocês algumas, né, mais conhecidas, aquelas famosas ainda são representadas, aí mantém ainda o estilo de usar os figurinos conforme aquele período, né? Porém, há adequação, releituras, dessas temáticas. Então, estudante, sabemos que o teatro sofreu, sim, algumas mudanças, né? Houve algumas mudanças, por quê? Devido à modernidade, né? Uso das tecnologias, das temáticas, dos dramas humanos serem diferentes, né? Conforme nos períodos clássicos, que eram temas voltados às questões religiosas, à adoração a deuses, né? Certo? Hoje não, hoje o teatro aborda tanto a comédia como os dramas sociais, né, presentes aí na nossa sociedade, ok? Então vamos lá para a resposta que eu trouxe para vocês. Com tantas influências, hoje o teatro é uma arte muito rica, tá? Inclusive, eu não comentei muito, mas ela se modificou e trouxe novas características, novas formas de representação, como a ópera, o teatro de bonecos, que vocês já conheceram na aula anterior, o teatro de danças, os musicais, o teatro de rua, o teatro feito em hospitais, presídios e igrejas. Olha quantas adequações, né? O teatro sofreu. Porém, não deixou de ser ainda uma linguagem muito importante, interessante, certo? Então, quando apareceu o cinema, previu-se, ou seja, imaginou-se, as pessoas pensaram, vai acabar o teatro, vai ser o fim do teatro, ninguém mais vai querer assistir peças de teatro, ninguém mais vai ao teatro, né, físico, vamos supor, nos grandes centros, mas nos enganamos, viu? Ainda continua. Mas o fim não ocorreu. O teatro, então, é uma obra de arte viva, depende da presença de quem atua e de quem assiste. O teatro é fascinante, pois é um jogo da imaginação. Certo? Como eu disse para vocês, depende, né, da temática abordada, das questões sociais, das questões políticas. Então, ele é fascinante porque pode abordar uma diversidade de temas e trazer à tona, né, reflexão, crítica, discussão sobre temas que muitas vezes nós não percebemos por meio das mídias ou das outras linguagens, como o cinema, né? Então, agora eu trouxe um momento, hora de fazer. Então, vocês terão uma atividade prática, que é jogos teatrais. Vocês podem estar desenvolvendo aí na sua escola. Jogos teatrais é bastante interessante, estudante, por quê? Auxilia na comunicação, movimento corporal, expressão facial, né? Ajuda no desenvolvimento de habilidades como pensamento, memória, enfim, interpretação. Olha quantas habilidades nós podemos desenvolver com, né, o uso do teatro, certo? Representar, então, uma cena, uma história, uma temática social, local. Então, é muito interessante. Professor, vocês podem estar fazendo aí com seus alunos, aí com os nossos alunos, na verdade, aí na escola, né? Momento, então, para representar uma peça teatral. Pode substituir as atividades escrita, podem substituir por uma atividade extra classe, enfim, vai depender aí do interesse de vocês. Porém, eu trago aqui as instruções. Vamos lá, vamos ver o que eu explico aqui para vocês. Acho que tem um material que eu envio em PDF para vocês lerem. Aqui eu trouxe só algumas estratégias, certo? Mas tem um material que vocês vão poder
tirar as dúvidas. Então, qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, como dramático, a partir de textos de teatro. Vocês podem escrever um texto ou já ter um texto pronto. Cena, esboços ou improvisações, pode ocorrer as improvisações, né, nesse jogo. Jogo pode ser um jogo lúdico ou de brincadeiras, né? Então, os jogos teatrais não é desenvolver uma cena propriamente dita de teatro, certo? É fazer um jogo, que pode, por exemplo, através de objetos, tentar criar textos a partir de objetos retirados de uma caixa, palavras-chave, distribuir para um grupo palavras-chave e ali tentar construir uma história e o outro vai dando sequência. É um tipo de jogo também, certo? Então, são vários tipos de atividades que podem ser desenvolvidas por meio dos jogos teatrais. E para você compreender melhor, só dar uma olhada lá no texto que eu envio, para que vocês possam aprofundar aí sobre os jogos teatrais. E ótima atividade. Essas são as nossas referências. Então, estudantes, concluímos esta aula sobre história do teatro, porém, vamos dar sequência ainda, essa é a parte 1. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre história do teatro grego, teatro romano. Vocês podem pesquisar, tá, mais sobre esse tema. E aí vamos dar continuidade, trazendo novas orientações, trazendo novas temáticas em relação à história do teatro. Obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.